Jogadores, além da dor de cabeça aí na justiça esportiva, estão sofrendo também a dor de cabeça na justiça civil, né? Ontem, Terãs, Thiago Heleno, Christian, Pedrinho e Pedro Henrique do Atlético compareceram à DEMAF, né, Delegacia de Eventos do Futebol, para prestar depoimento. Se mantiveram calados pela manhã, e à tarde foi a vez dos jogadores do Coritiba, o Márcio Silva, o Aleph Manga e também o Fabrício Daniel. O Júlio Rutz esteve ontem à tarde lá acompanhando o atendimento, né, da delegacia aos jogadores, e falou também com o delegado Luiz Carlos de Oliveira. Boa tarde, Júlio. Muito boa tarde para você, Linhares Júnior, para Janaína, para o Seneschal, para Mariana, enfim, para todo mundo que acompanha aqui o nosso bate-pronto pela Jovem Pan News. E é isso, né, Linhares? Ontem foi dia de fazer plantão policial para trazer informações para o esporte aqui da Jovem Pan News, já que teve então esse depoimento aí por parte dos atletas de Coritiba e Atlético lá na DEMAF, a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos. Pelos lados do Atlético também esteve acompanhando o CEO, né, do clube, o Alexandre Matos, ao lado do gerente jurídico, o Rodrigo Gama, e no Coritiba o diretor Paulo Tomás de Aquino acompanhou os atletas ao lado de um advogado do escritório René Dotti, que foi contratado aí pelo clube para acompanhar o caso, o advogado Cícero Luvisotto, né? E vamos ouvir então também o que falou o delegado Luiz Carlos de Oliveira, ele que foi bastante enfático ao afirmar, né, que os jogadores exercem aí uma função social para o público que acompanha o futebol. Lamentavelmente, os jogadores têm que entender que Deus deu o dom a eles, eles recebem um salário bastante compensativo, mas eles têm que saber que exercem uma função social mediante as pessoas que vão ao estádio. Não é permitido que se faça uma batalha campal incentivando a violência. E aí eu conversei, né, em off com o advogado que estava representando o Coritiba, e ele foi bastante claro também no posicionamento do clube de que esse julgamento não compete à esfera comum, e sim somente à esfera esportiva. Aliás, esse é o posicionamento também dos representantes do Atlético, né? Então fica essa questão, mas de qualquer forma, tanto os jogadores do Coxa como do Furacão foram indiciados aí por envolvimento em rixa, que está previsto no artigo 137 do Código Penal. Pena prevista de 15 dias a 2 meses de detenção, mas essa punição, se houver, né, ainda vai ter um julgamento, uma primeira audiência no dia 30 de maio, e se houver aí uma punição, ela pode ser revertida para penas sociais. De qualquer forma, Linhares, se na justiça esportiva as punições podem ficar para Campeonato Paranaense do ano que vem ou para outro estadual, aí, dependendo do futuro dos jogadores, na esfera comum, né, pode ir pelo menos até o dia 30 de maio desse interminável Atletiba. Valeu, Júlio, trazendo então as informações, a gente acompanhando também aqui pelo YouTube da Jovem Pan Grupo RIC, com imagens da jornalista Monique Vilela, né, que cedeu material da chegada dos jogadores do Atlético à delegacia. O Júlio acompanhou à tarde o depoimento dos jogadores do Coritiba. A gente agradece mais uma vez aí a Monique pela sessão de imagens, né, desta visita dos jogadores à DEMAF, né, os jogadores do Atlético. Visita silenciosa, né? Visita indesejada, um cafezinho lá e tal, né? O Thiago Heleno o pessoal tentou falar com ele, ele só fez um sorrisinho assim, né? Mas sem falar, como foi eles, né, orientado a não eles falar. Adotaram, todos eles, né? Adotaram a decisão de permanecer calados, né? Vão falar lá dessa audiência que está marcada aí para o dia 30 de maio, né? Daí já em juízo, deve ser lá no Tribunal de Pequenas Causas, né? Porque quando é termo circunstanciado, é no Tribunal de Pequenas Causas, onde era um antigo presídio do AU ali, né, na Anitta Garibaldi, né? É um processo de menor potencial ofensivo, né? E acaba com essa medida sendo algo educativo, né? Para, claro, responsabilizar os jogadores, mas é mais uma forma de tentar dar um exemplo de que essa postura ela precisa ser responsabilizada e, enfim, eles vão ter que responder por isso. Provavelmente vai ter algum mecanismo aí de, como o Júlio falou, né, de
ação social, de cesta básica, esse tipo de situação. Essa primeira vai ficar na multa, né? Essa primeira audiência não é nem feita com um juiz, né? É feita com um conciliador. Conciliador. Né? E esse conciliador é que vai oferecer as alternativas e tal, e aí os jogadores poderão fazer um acordo com a procuradoria, doar cestas básicas ou pintar a escola. Essa seria legal, hein? Medicamentos para o hospital, alguma coisa assim, né? Então, eles vão provavelmente fazer esse tipo de composição com a procuradoria, e aí o processo, né, é extinto, mas eles ficam sem poder usar esse recurso durante 5 anos, né? De fazer um novo acordo só depois de 5 anos, quando prescreve daí esse caso, né? Pois não, Júlio? Yara, vocês falaram aí de cafezinho, né, em tom de brincadeira, e aí ontem uma conversa em off ali de alguns colegas nossos de imprensa, no momento que estávamos aguardando ali a saída dos jogadores do Coritiba, caiu uma pancada de chuva forte e nós ficamos ali protegidos, ali no lado de fora da delegacia, onde que tem uma churrasqueira. Aí um colega nosso soltou a seguinte pérola: faz uma conciliação aí com o churrasco que já resolve toda essa questão. Podia ter já feito churrasco lá, acertado tudo isso, né? Mas enfim, esse caso ainda vai ter desdobramentos, né? E muito incômodo para os jogadores, né? Talvez esse seja a grande punição aí, né, para os jogadores, até mais do que na justiça desportiva nessa. Olha, tem muita gente participando aqui na nossa live no YouTube, Jovem Pan News, Grupo RIC, até o Vitor Garcia aqui falando: alguma punição tem que ser feita, foi muito feio, multa para os jogadores e perda de mando de campo para o Atlético. No ano passado a torcida arrumou confusão no Couto Pereira também. O Diego Lopes falou: isso aconteceu também no estadual do ano passado, e ninguém consegue punir, né, Alexandre Senechal? A gente não consegue identificar exatamente ali as pessoas envolvidas quando se trata de torcedores, e nem sempre aquela punição é algo que é exemplar, né, para que a gente não consiga ver de novo essas cenas se repetindo. Parece algo tão brando, né, que não serve de lição, né, para as pessoas. Pois é, você leu ali o comentário do Diego Lopes também, né, que me marcou, amigo meu, vou até mandar um abraço pra ele. Ele fala, né, que tem briga em praticamente todos os jogos do estadual, né, as demais torcidas não tem culpa e tal. A gente sabe que nas brigas de torcida tem tudo bem, tem culpa de um que começa e tal, mas as brigas de torcida, elas têm que ser punidas mesmo, não dá pra gente passar pano independente da torcida, né.